Olá, amigos do Diário do Iguaçu, do portal DI Regional. Hoje seguimos aqui com o nosso Talk em DI a respeito das eleições de 2022. Hoje recebemos o deputado estadual Jair Mioto, do União Brasil, que é candidato à reeleição. A gente vai fazer um bate-papo aqui a respeito então dessa caminhada do deputado aí rumo à reeleição. Obrigado, deputado. Seja bem-vindo aqui para a nossa conversa. Obrigado, uma honra, um privilégio poder estar aqui com vocês e à disposição. Então, o deputado Jair Mioto, que é pastor, né, formado em administração, se elegeu deputado na última eleição, né, então agora está concorrendo à reeleição. Antes de a gente começar, deputado, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa tua trajetória, né, política e também pessoal, né, até a gente chegar nesse momento agora. Então, eu sou natural de São Lourenço do Oeste, né, aqui no noroeste do estado. E, aliás, São Lourenço é uma terra que produz alguns políticos, né? Uhum. Não é da nossa época, né? Mas o pessoal deve lembrar do Chico Libardoni. Chico Libardoni foi deputado federal de São Lourenço do Oeste. O Cairu Hack, que faleceu agora recentemente, né? Foi prefeito, foi deputado, foi secretário de Agricultura, se não me engano, da época do Espiridião. Se não me engano, o Cairu foi também. Uma grande liderança. Uma grande liderança, o Cairu. São Lourenço. E São Lourenço tem 2 deputados na Assembleia, de 40, para você ter uma ideia. Tem 5% da Assembleia Legislativa. Tem o Cobalcini, que é de lá. O Cobalcini reside em Caçador, que agora é candidato a federal, o Valdir Cobalcini, mas ele é lourenciano como eu. Então, sou natural de São Lourenço do Oeste. Comecei a trabalhar com 9 anos de idade, né? Se fosse nessa época, a lei não permite, né? Mas eu comecei num trabalho bem leve, assim. Eu comecei trabalhando em madeireira, comendo poeira. Na época não existia nem o exaustor. E trabalhava de manhã, das 7h30, meio-dia e pouco, e à tarde estudava. E tive uma infância bem difícil, passei fome, passei necessidade, e eu era meio delinquente juvenil na época. Com 9 anos, num dia só, eu lembro que eu fiz 13 furtos, porque eu não tinha o que comer, a maioria roubava coisas para comer. Eu lembro do pessoal dando tiro de 38 atrás de mim, graças a Deus o pessoal era ruim de mira, né? Senão eu estaria morto. E a minha vida mudou quando a minha mãe tinha 10 anos de idade, 1980. Aliás, meu nome é Jair por causa da Copa de 70, né? Jairzinho. O Jair está famoso agora por causa do Bolsonaro também, né? Então, também, né? Mas com 10 anos a minha mãe foi para uma igreja do Evangelho Quadrangular, e eu mesmo criança pensei, minha mãe ficou maluca, virou crente agora, o que é isso? Naquela época era um período difícil, né? Quando o pessoal ia para a igreja, né? Havia todo um tradicionalismo, né? E era uma época difícil. Mas com o tempo eu fui entendendo, né, o que é a palavra, e eu achei assim algo tão diferente, porque todo mundo dizia assim, esse é um diabinho, esse é um delinquente, vai morrer cedo. E lá eu vi um pastor jovem, pastor Jairo Gavin até, dizendo assim, Jesus te ama, Deus tem um propósito com a tua vida e tal. E eu pensei, poxa, o pessoal diz que, né, uma coisa lá, esse cara está falando um negócio aqui diferente, eu gostei e fui ficando, né? Por isso que eu acredito muito no Evangelho de Jesus Cristo, né, na pregação da palavra, porque realmente transforma vidas. Então, o senhor foi até um exemplo, eu sou um exemplo disso. Aí com 17 anos eu saí de casa, porque na época era comum você chegar a 17, 18 e sair de casa, fazer a vida, estudar, fazer faculdade, né? Hoje a garotada está com 37 não sai de casa, né? Uma geração diferente. Mas na época era assim, até para a gente ter autonomia, uma autoafirmação. Aí vim para Chapecó, aqui eu fiz teologia, né? Na época era o básico, né, da teologia, depois, mais tarde, concluí a faculdade e a pós-graduação em teologia. E fiz aqui administração em Chapecó, na época não era nem no Chapecó, era Fundeste. Né? O reitor na época, se não me engano, era o Santo Rosseto, depois o Gilberto, o Gilberto acho que sucedeu, e depois não vou lembrar o nome agora, mas enfim, e na época nós ficamos em segundo lugar o nosso curso, só perdemos para a ESAG, e hoje meu filho está na ESAG, lá em Florianópolis, que é a Escola Superior de Administração e Gerenciamento da UDESC, né, estadual. Então eu fiquei 9 anos aqui em Chapecó, aí ajudava na igreja, que o pastor Parisotto fazia faculdade, fazia teologia,
E quando o pastor Parisotto concorreu aqui a deputado federal em 86, né, para ser constituinte, faltou 2.000 votos. Depois ele entrou a vereador em 88, foi o mais votado, o pastor Narciso Parisotto. Depois em 92 se reelegeu. E em 94 ele concorreu a estadual, faltou 32 votos, mas ele ficou suplente. E aí na eleição de 96 elegeram alguns deputados como prefeitos, como o Jandir Bellini, lá de Jandir Bellini de Itajaí, o Gervásio Maciel de Tuporanga. Aí o missionário entrou. Aí me convidou para ir para Floripa para ficar como chefe de gabinete. Trabalhei um tempão como chefe de gabinete do missionário Parisotto em Florianópolis. Fui eleito vereador lá em Florianópolis também, primeiro pastor evangélico. Depois, em 2014, ele pediu para ir concorrer à federal para ajudar ele, né, para reforçar. Fiz 46.518 votos. E em 2018, o pastor Parisotto pediu para a gente suceder ele como deputado estadual. Então, assumimos esse bastão, esse cajado, e trabalhamos muito nesses 3 anos e 8 meses, não acabou o mandato ainda, e agora estamos aí mostrando a nossa prestação de contas, nossas entregas, o nosso resultado e postulando a reeleição como deputado estadual. O senhor tem, obviamente, bandeiras bem definidas, né, pela sua trajetória como pastor, né, como liderança da Igreja do Evangelho Quadrangular, família, os valores cristãos, né? Além de, queria que o senhor falasse um pouco, então, dessas bandeiras que o senhor defende, mas, obviamente, também não é só isso, né? Exatamente. O deputado tem muitas outras atribuições, né? Então, se o senhor ficasse à vontade e falasse um pouco desse trabalho das suas bandeiras, que o senhor já defendeu nesses quase 4 anos, né? Como o senhor falou, o mandato não acabou, mas também que o senhor reeleito deputado, se caso for, o que o senhor vai continuar defendendo e trabalhando como deputado estadual. Sim, eu sou casado com a pastora Pati Mioto, que é aqui de Chapecó, chapecoense, né? Toma chimarrão quase que todo dia, né? Torce para o Grêmio e para Chapecoense. E estamos casados desde 94, 28 anos, temos um filho que é o Lucas, de 19 anos, e nós defendemos as bandeiras do conservadorismo cristão. Se você observar, a própria sociedade ocidental, ela foi fundamentada nos princípios judaico-cristãos, que é a igreja, que é a família, que é o respeito, a ética, a ordem, né? Então, nesse período nós defendemos muito essas pautas e vamos continuar defendendo, porque eu vejo que o governo não tem que se meter nessas coisas. O governo, para mim, tem que cuidar de 3 coisas: saúde, educação e segurança pública, ponto final. O resto, deixa a sociedade se organizar, deixa a sociedade fazer, sabe? Eu sou absolutamente contra o Estado totalitário, parece coisa do Luís XV, né? L'État c'est moi, o Estado sou eu. É um absurdo isso. Você tem diferença em tudo, né? Não, isso é um absurdo, né? E interferir na religião das pessoas, interferir na criação dos filhos, dizer que os filhos são propriedades do Estado, cara, que é isso? Que não é uma ditadura. Então eu vejo que quando muitos tentam aviltar e ofender o cristianismo, a igreja, a religião e a família, nós temos o direito sagrado de nos defender. Então nós somos totalmente contrários à liberação das drogas. Eu não conheço uma pessoa, olha o projeto Reviver, né? Do deputado Ismael, inclusive. Olha o projeto Reviver, as clínicas de recuperação, a gente frequenta, muitas vezes estamos lá dando palestras, ajudando essas pessoas, visitando. Cara, assim, ó, todo mundo quer sair da droga. E como é que alguém, às vezes uma cantora aí de músicas de segundas intenções, né, de erotização, vem publicamente querer que um presidente libere isso, cara? Meu Deus, eu acho que isso é uma afronta à própria legislação, né? Então, eu vejo que não tem como a gente pensar diferente, né? É totalmente contrário à liberação de drogas, totalmente contrário ao aborto, né? Como que a gente vai defender matar uma criança no ventre de uma mãe, né? Eu acho que não tem nem lógica alguém defender uma bandeira dessa, até porque quem defende o aborto já nasceu, né? Não é incoerência, né?
Então, assim, nós temos muitos exemplos de pessoas que tiveram situações difíceis, mas que hoje né, não foram abortadas e hoje estão aí sendo produtivas na sociedade. E somos contrários também ao ensino de ideologia de gênero nas escolas. E entenda isso, nós somos a favor da liberdade. O ser humano tem liberdade. Nós, como cristãos, nós defendemos a liberdade. A pessoa tem a liberdade de ser ateu. É um direito dela, a vida é dela, cada um faz o que quer. O próprio Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Deus não força, não obriga ninguém a nada. Então, nós defendemos a liberdade. Um adulto, ele pode fazer o que quiser, da sua sexualidade, inclusive. Mas ensinar para uma criança, então a biologia não existe mais. Não é mais cromossomo XX nem XY. Agora, um comportamento é um comportamento que tem que ser respeitado, mas desconstruir a sexualidade das crianças, eu acho que é algo atentatório à inocência das crianças, à pureza das crianças. Então, nós somos totalmente contrários à doutrinação nas escolas, esses conceitos. E respeitamos a liberdade de um adulto fazer o que quiser. É que as pessoas às vezes misturam, né? Você fala que é contra uma coisa e já pensa que está entrando nessa outra parte que você estava agora. O adulto né? faz o que quiser da vida dele e ninguém tem nada com isso, né? Embora a gente tenha respeite, né? A gente não apoia, mas respeita, né? Cada um faz o que quer. Então essa pauta, para a gente, é imprescindível, é fundamental. E nós fizemos na Assembleia 3 ou 4 projetos de lei, 5 projetos de lei, 3 viraram lei. Nós fizemos o projeto de lei que proíbe a linguagem neutra nos colégios, né? Então, assim, você com seus amigos, lá na sua bolha, né? No seu nicho, né? Na sua área, você fala como você quiser, mas a ortografia, a gramática, cara, é um absurdo isso. Então, esse não passou, está engavetado lá por um pessoal de uma bancada contrária, né? Também fizemos um projeto que proíbe danças eróticas nos colégios. Né? Como é que você vai pegar uma criança de 7, 8, 10 anos e ficar erotizando, cara? É uma coisa muito estranha isso para mim. Ele está tramitando. Nós fizemos também o projeto de lei que declarou a música gospel e os eventos evangélicos como manifestação cultural. Esse já virou lei. Fizemos também o que dá isenção à PEC, que já era PEC federal desde fevereiro, mas em alguns municípios não estava sendo aplicado. Então nós fizemos uma PEC estadual que aprovou, 2/3 da Assembleia aprovou, né, a votação. Não houve nenhum voto contrário, é que teve pouca frequência no dia, né? E liberando a isenção de IPTU para imóveis de igrejas alugados. Então, um projeto bom. E o projeto principal, que foi o que declarou as igrejas como essenciais, a atividade religiosa, no meio da pandemia, que serviu de base para a reabertura das igrejas. Então, aqui em Santa Catarina, as igrejas foram, através desse projeto, elas tiveram a fundamentação jurídica para reabrir. Quando houve o lockdown, 18 de março de 2020, só reabriu o que era essencial: farmácia, indústria, supermercado. Então, quando a palavra-chave era essencial, quando conseguimos a declaração, com apoio, construímos com o Ministério Público, com o COIS, que era o Comitê Gestor, com a Secretaria de Saúde, com os órgãos sanitários, com o governo do Estado, com a imprensa, com todos os entes que nós conseguimos agregar aí da sociedade, e foi cumprida. Dia 20 de abril, 32 dias depois, reabriu com 30%, com distanciamento, com máscara, com álcool gel, com muita responsabilidade, exatamente. E depois 50%, depois 70%, aí quando deu aquele pico em fevereiro, março de 21, retornou para os 30%, depois 50% e tal. Então, eu creio que foi um grande avanço. Isso porque a igreja acabava sendo um refúgio, né? Um refúgio para as pessoas. Para as pessoas que estavam desiludidas com tudo aquilo que estava quantos casos de depressão, quantos casos de ansiedade, de estresse, mas pior, quantos casos de síndrome do pânico, quantos casos de pessoas pensando em suicídio. Então a igreja foi relevante para minimizar esses impactos, né? Com certeza. Então a nossa pauta em defesa do conservadorismo cristão não é algo de ocasião, é algo de convicção. Deputado, o senhor, como o senhor citou anteriormente, o senhor foi assim, entre aspas, né, o sucessor do deputado Parisotto, né, do missionário, como deputado, né, e agora indo para a reeleição, tem a filha dele, a pastora Débora, né, que é candidata federal. Vocês têm trabalhado junto dentro desse núcleo, né, digamos, da igreja, né?
Na verdade a gente está em coligações diferentes, Sim. né? Então a gente respeita a legislação eleitoral, mas dentro do que a legislação permite, né? E dentro do nosso grupo de ação, da nossa área, né, religiosa, nós onde podemos estamos juntos sempre. Até falando em coligação, né, o senhor está afiliado à União Brasil, né, ali no período de Janelo, e eu ia te perguntar exatamente isso. Então, o senhor, claro, tem as questões particulares, né, mas o senhor está fechado com o Jean Loureiro, que é do seu partido, inclusive, né, candidato a governador. Sim. Como que está o senhor tem circulado todo o estado, o senhor está vendo a campanha do Jean? Ele tem o Heron Giordani, que é aqui da região oeste, né, candidato a vice. Tem também o ex-governador Colombo, né, candidato ao Senado ali, que é da região serrana de Lages. Obviamente tem um nome estadualizado por ter sido governador por 2 vezes. E como é que o senhor está vendo esse movimento do Jean? Como que o senhor tem acompanhado a candidatura estadual e o que o senhor imagina que vai acontecer agora no dia 2 de outubro? Então, o Jean foi o melhor prefeito de Florianópolis na minha leitura. Eu estou lá desde 97 e ele é muito empenhado. O Jean é aquele, lá como prefeito, que fazia a reunião dos secretários às 6 horas da manhã de segunda-feira, trabalha muito. Eu acho ele muito parecido com o João Rodrigues. O Jean, muito parecido com o João Rodrigues. Ele é trabalhador, é esforçado, ele é gestor. Ele não é só de falar, ele é de fazer. O Jean é presente, é ativo. Então, é o nosso candidato a governador da nossa coligação. E o Heron Giordani, eu creio que é uma grande oportunidade, inclusive aqui, né, para o nosso oeste catarinense, porque se você observar do oeste catarinense, qual é o candidato que contemplou o oeste catarinense, né? Se você observar os demais candidatos, né, quem mais contemplou o oeste catarinense foi o Jean Loureiro. Então, quando ele coloca, através do João Rodrigues, o Heron como vice, e o Heron foi o grande articulador da segunda fase do atual governo, né? O Heron, 2 coisas que eu admiro no Jean e no Heron, é a humildade. O Jean Loureiro, se ele chegar aqui, ele vai conversar de igual para igual contigo, vai te ouvir, vai respeitar a tua opinião. Ele não é extremista, não é radical, ele ouve as pessoas, né, como governador. E o Heron, então, é um gentleman, né? O Heron, ele é aquele articulador, é aquela pessoa que permite que cada um tenha o seu espaço, cada um tem a sua atuação. Então, eu sou suspeito para falar, porque convivi com o Heron na Casa Civil e aprendi a admirar o trabalho do Heron. Então, eu acho que são 2 pessoas que têm capacidade para fazer uma grande gestão em Santa Catarina. O Jean Loureiro e o Heron Giordani, né? Deputado, assim, o senhor já citou, né? E o senador da nossa coligação é o Raimundo Colombo. Tem experiência também, né? Afinado, vamos dizer assim, com os princípios também que a gente preserva. Então, são boas candidaturas, excelentes candidaturas. O senhor citou, né, que embora o senhor mora em Florianópolis, o senhor é aqui de São Lourenço do Oeste, tem a sua esposa aqui de Chapecó, né? Então, tenham essa ligação. Gremista. O senhor tem essa ligação. Com certeza. Aqui com a região. E o que é possível atuar mais aqui na nossa região? A gente vê rodovias, hospital regional, né, que passa por dificuldade econômica muito grande. Como a gente fala assim, deputado, o senhor mora em Florianópolis, mas assim, sabe que o deputado ele acaba atuando em todo o estado. E o senhor tem as ligações, como já citado aqui, com a nossa região, né? O senhor é de São Lourenço, sua esposa é daqui de Chapecó. O que o senhor pensa que dá para atuar mais firme aqui por essas pautas e outras também? Então, só para você ter uma ideia, aqui para Chapecó nós já conseguimos liberar quase 7 milhões de reais de emendas. É o município de Santa Catarina que eu mais enviei emendas. Então já responde a tua pergunta. Eu penso assim que a questão de onde você nasceu é relativa, né? Claro. A questão é onde você atua, né?
Então, a gente tem atuado muito forte aqui em prol do nosso oeste. Para você ter uma ideia, eu estava agora com o Martarello lá em Xaxerê, 1.700.000 reais de emenda. O Chico Fola em Xaxim, 1.700.000 reais de emendas. São Lourenço, entre o que foi pago e o que está para ser pago, 1 milhão para São Lourenço do Oeste. E são tudo de partidos que não são do senhor, né? Eu na verdade penso não, que... só para a gente pontuar, né? Eu entendi, mas eu penso assim, que o partido, a população não quer saber, quer saber de partido. Partido, na verdade, existem duas ideologias, esquerda e direita. O resto é o que vai se adequando, né? Então eu penso assim, a população tem que saber, é o que eu falo do voto útil, né? Às vezes a pessoa vai votar em alguém que, na verdade, está elegendo o outro, né? Então, tem que avaliar o que a pessoa fez, quais as entregas. Nesse período, nós temos 16 leis aprovadas, 44 projetos de leis, 16 viraram lei. Nós temos mais de 65 milhões de recursos para os municípios. Não é pouca coisa. Aqui para o Oeste foi mais de 20 milhões, mais de 7 aqui. Mas nós temos emendas para Abelardo Luz, para Quilombo, nós temos emendas para Bom Jesus, para Ouro Verde, para Passos Maia, um monte de cidades aqui. O regional, para você ter uma ideia, quando o Osmar era o diretor, e agora está lá o seu Reinaldo, que é o presidente, que era também antes o vice, depois ficou como presidente. O regional, nós conseguimos só na época da pandemia, para teres uma ideia, em uma das nossas viagens na pandemia, a gente veio aqui no pico, veio antes, veio durante, veio depois. Nós conseguimos ajudar com muita coisa. Para você ter uma ideia, tinha situações de recursos que estavam pendentes, que não vinham. Muitas vezes liguei para o Heron Giordani, lá direto do hospital, junto com a diretoria, junto com o Osmar, junto com o Reinaldo e mais alguns de lá, e conseguimos liberar. Na época das aeronaves do Ivor aqui, que não liberava, estava com R$1 milhão já pendente, que eles iam fazendo para depois acertar. Ligamos, conseguimos liberar recursos. A gente fez muita coisa pelo regional. Você pode trazer e entrevistar aqui o seu Reinaldo ou o seu Osmar e pergunte a eles. A tal ponto que quando a Carmen Zanotto ficou como secretária da Saúde no lugar do antigo secretário, que agora é candidato, né, o André Mota Ribeiro, que depois voltou, naquele período da Daniela. Rapaz, era todo dia a gente ligando, cobrando, insistindo, com o André também. Conseguimos lá para São Lourenço conseguir respirador também, aqui para o São Paulo, kits de teste para Xaxim, respiradores. Cara, a gente trabalhou muito pela saúde, muito mesmo. E nesses municípios onde eu geralmente vou nos municípios onde eu tenho resultado, tenho entrega, né? Ou vou para já alinhavar alguma coisa de recurso, que eu acho que o deputado é nossa função. Então, tem muito recurso, muitas situações que a gente conseguiu fazer. Por isso que hoje a população tem que refletir. Você não é o que você fala, você é o que você faz. Você é o seu resultado. Então, olha o resultado. 100% ficha limpa. Eu até falo para a galera assim, pode pesquisar no Ministério Público, na Receita Federal, na Polícia Federal, não sei onde, na KGB, na CIA, na Interpol, na ONU. 100% ficha limpa. Terceiro que menos gastou ano passado em verba de gabinete, muito criterioso, para não dizer muito pão duro, muito criterioso, né, nessa situação de recurso público. Então, assim, a gente tem muito resultado. Agora, a questão, por exemplo, das rodovias. A Assembleia Legislativa, através do governo do Estado, liberou, foi 400, quase 500 milhões, né? Desde a 470 a 163, tantas, a 282 está dependendo de liberar lá os projetos, que também tem possibilidade de logo já aportar esses recursos estaduais. Teve a 280 também. Né? A 280, então, todos esses trechos aí, a gente conseguiu canalizar, né, recursos que seria mais obrigação federal, mas também a gente entende que o governo federal tem todo um país para administrar, mas não exime de investir mais aqui no nosso estado, né? A gente é muito afinado com as práticas, principalmente ideológicas do Bolsonaro, né? Mas entende que tem que os nossos federais militar um pouquinho mais lá.
de recursos para cá. Tem que cobrar, né? Tem que ir atrás insistir, também, um pouquinho mais, né? Porque... Ir atrás. Em que pese que nós apoiamos, né, o presidente e comungamos das mesmas pautas, né? Mas os nossos federais também podem buscar um pouco mais de recurso aí para o Estado, porque o nosso Estado é o melhor Estado do Brasil. Cara, não tem Santa Catarina, meu Deus, o que nós precisamos? É melhorar as rodovias. Melhorar as nossas rodovias, porque 70% está aqui, agronegócio, economia. Tem que escoar para os 5 portos, né? Imbituba, São Francisco, Itapuá, Itajaí e Navegantes, para encaminhar isso para o mundo. Você vê que aqui Santa Catarina está em pleno emprego. Aqui, com o perdão da palavra, não trabalha só quem tem muita dificuldade, às vezes, de se encaixar, coisa assim, ou que às vezes naquele local específico, mas pleno emprego, né? Então, a gente tem condições de crescer muito mais no nosso estado, só que o que vai para Brasília tem que voltar mais para cá. Isso com certeza. Falando em Brasília, então, o senhor já citou, né? O senhor apoia o candidato à reeleição Bolsonaro. No caso, União Brasil até tem uma candidata, Sim. né? Mas eu penso no voto útil, né? Não tem nenhuma que vai polarizar, condição né? de chegar, né? Então, eu acho que está representando, é importante, né? Mas toda a nossa concepção do que eu falei até agora, aqui da liberdade econômica e do conservadorismo cristão, né? Não tem como a gente fechar com pautas da esquerda, né? Sim. Tem como, até porque eu acho que vai polarizar entre o Bolsonaro e o ex-presidente Lula, né? Também acho. E daí, então, né, e com isso posto, o senhor defende a reeleição do presidente Bolsonaro. E do governo do Estado, eu acho que está em aberto a eleição. Sim. Sei que vocês sentem aqui, né? Eu acho que mas está em aberto a eleição. Vai ter um segundo turno, né? A questão é quem vai para o segundo turno, né? Eu acho que tem uns 3 ou 4 aí que tem chance. Né? E o Jean tem grande chance de ir para o segundo turno. 4 mais com chances, né? Dos 4 vão 2. E o Jean tá no tá bolo ali junto com grande chance de estar no segundo turno. Que eu acho que fora o próprio Jean que a gente já citou, o atual governador Moisés, o Jorginho pelo PL e o próprio Amin, né, pelo PP. Ou talvez esses 3 aí, os 3 primeiros que você falou. Talvez. E a gente não sabe se o Décio, talvez o Nacional possa replicar aqui, né? Parece que até agora não tem acontecido, mas ainda temos 15 dias, pouco mais ainda, né? Pode ser. Então, deputado, eu queria te agradecer pela entrevista, né? Que o senhor agora fizesse um encerramento aí, pode pedir voto, ficar à vontade. Eu só gostaria de citar Claro. que das leis que a gente fez, a lei do 5G, nós estamos coordenando no Estado, né? Isso é importante. Já tem 41 municípios que adequaram a legislação. Dia 22 de agosto abriu o sinal em Florianópolis, agora vai para Joinville, depois Blumenau e depois vamos trabalhar para trazer para a nossa terrinha aqui também, para nosso querido Oeste, começando por Chapecó, que é a maior cidade. Também fizemos a lei dos esportes eletrônicos, a lei que obriga os hospitais a ter equipamento adaptado para a obesidade, a lei que garante vagas prioritárias para os autistas, que é uma lei importante, né? Hoje muitos de nós temos pessoas na família nessa situação, eu mesmo também tenho. Fiz a lei, algo também de proteção aos animais, a lei que proibiu o consignado, é de minha autoria, porque não havia tipificação quando aparecia na conta dos nossos pais, nossos avós, 2 mil de crédito e 36 prestações de R$100 mais o juro. E não tinha o que fazer. Agora, quem é que forneceu isso? Cadê a lei de proteção de dados? Cadê? Mas não tinha tipificação. Nós fizemos a lei proibindo, acabou com essa farra aí das financeiras contra os aposentados. A lei que proíbe inauguração de obras inacabadas também é de nossa autoria. Então tem muita lei legal. Siga lá, Jair Mioto, deputado estadual, Jair Mioto no Instagram. Você pode acompanhar o nosso trabalho. E eu encerro dizendo assim, quem já fez nesse primeiro mandato e fez muita coisa, nós não paramos nesses 3 anos e 8 meses e tem condições de fazer muito mais, porque agora a gente aprendeu muitos caminhos, a gente conseguiu superar muitas situações, então tem condições da gente fazer muito mais nesse próximo mandato aí, como bem falasse, dando sequência ao legado do nosso querido mestre, pastor, líder Narciso Parisotto. Deputado Jair Mioto, candidato à reeleição pelo União Brasil. Obrigado, então, pela sua entrevista, pela sua visita. Também obrigado a todos que acompanharam esse Talking daí. Até o próximo.